Leitura do livro Porcos na Sala, um manual prático sobre libertação. Leitura do capítulo 20, o agrupamento dos demônios. Os demônios são identificados de acordo com a sua natureza. Um demônio de ódio é chamado ódio. Cada demônio é um especialista. Um demônio de ódio não promove cobiça, ele só promove ódio. Quando os demônios têm de se identificar, eles geralmente se chamam de acordo com a sua natureza, isto é, rebelião, maldição, indiferença e etc. Ocasionalmente, um demônio se identificará pelo nome de uma pessoa, como João, Maria e etc. Às vezes eles darão nomes estrangeiros, isto é um truque para enganar o ministro de libertação a respeito de sua natureza. O ministro deve mandar os demônios revelarem sua natureza dizendo: qual é a sua natureza? Os demônios que habitam em alguém quase nunca estão sozinhos, mas agrupados. Tais grupos são chamados colônias, tribos ou famílias. Quando o demônio é denunciado ou discernido, o ministro imediatamente deve estar pronto para procurar os companheiros do demônio. Um grupo de demônios fica agrupado com o propósito de controlar certa área da vida do cativo. Então, há um padrão lógico de espíritos em qualquer grupo. Certos tipos de espíritos são encontrados vez após outras nas mesmas combinações, mas não podemos presumir que a combinação será sempre a mesma. As possibilidades para o agrupamento não têm limites. Dentro de cada grupo haverá um homem forte ou espírito-chefe. Muitas vezes, durante a ministração, um dos espíritos-chefe será especificamente identificado. Não há necessidade de sempre identificar o demônio-chefe para efetuar a libertação. Tal identificação será dada por uma ou duas razões. Primeiro, o Espírito Santo pode estar dirigindo o esquema. A seguir, o ministro de libertação tem que ficar alerta a qualquer plano de luta que o Senhor possa dar. Há situações em que o Senhor indicará que o espírito-chefe deve ser tratado primeiro e seus colegas depois. Outras vezes o Senhor indica a expulsão dos espíritos menores primeiro e do chefe por último. Não há razão em perguntar por que o Senhor dirige dessa ou daquela maneira. Um bom soldado é treinado a cumprir as ordens, sem questioná-las. Às vezes eles têm ordens específicas, outras vezes não. É a mesma coisa nas lutas espirituais. Uma segunda razão por que o espírito-chefe deve ser identificado é para benefício de quem está sendo libertado. Ajuda muito saber de qual espírito ele tem de se proteger no futuro. Os espíritos estão especialmente ligados aos hábitos da pessoa, que terão de ser modificados, e à carne, que tem que ser crucificada. Depois da libertação, a pessoa terá de lutar por conta própria para conservar sua libertação. É valioso saber exatamente aquilo contra o que está lutando, e o que é da carne e o que é do inimigo. Pela minha própria experiência em centenas de casos de libertação e por ter tratado com os demônios em grupos, estou convicto de que o espírito-chefe é o primeiro espírito a invadir certa área. Por ser o primeiro a ganhar entrada, ele pode estabelecer-se como rei. Assim ele se torna a chave que abre a porta para a entrada de outros. Ao expulsar os demônios, não é incomum mandar no espírito-chefe da seguinte maneira: saia e leve todos os seus colegas e todas as suas raízes junto de você. Se por acaso nem todos forem expulsos, ainda existirá um caminho para o grupo entrar de novo. Por essa razão, a libertação deve ser tão completa quanto possível. Mais de um espírito de mesmo tipo pode estar presente. Por exemplo, a colônia de amargura pode contar com vários demônios de ressentimento. Também certo tipo de demônio pode estar presente em mais de um grupo. Por exemplo, um demônio de raiva pode ser encontrado na tribo de amargura, o outro demônio de raiva na tribo de perfeição. Certa vez, durante uma libertação, vários grupos de espíritos foram expulsos. Em todos os grupos existia um demônio de depressão. É somente pela operação do dom sobrenatural de discernimento que podemos saber que todas as combinações de espíritos foram atingidas. A lista dos grupos demoníacos enumerados a seguir representa os tipos que encontramos no Ministério de Libertação. Esses grupos são unicamente um exemplo do que pode ser encontrado. A lista não é, de maneira nenhuma, exaustiva, nem os grupos são invariáveis. Uma explicação é dada dos vários grupos incluídos.
Isso é para oferecer esclarecimento sobre o tipo de problemas criados por certos grupos de espíritos. A maioria dos grupos são óbvios. Os autores creem que as informações incluídas neste capítulo provarão ser de grande valor prático àqueles que se acham no Ministério de Libertação. Elas ajudarão qualquer pessoa a entender melhor como os demônios se agrupam. Anos de estudos de experiência estão condensados aqui, em poucas páginas. Agrupamentos comuns de demônios. 1. Acusação. Censura, crítica, julgamento. 2. Acusação própria. Condenação própria, ódio de si. 3. Afastamento. Amor, devaneio, fantasia, imaginação, pretensão. 4. Afetação. Artificialidade, pretensão, representação, sofisticação. 5. Aflição. Choro, crueldade, desgosto, mágoa, pesar e tristeza. 6. Amargura. Falta de perdão, homicídio, ódio, raiva, represária, ressentimento e violência. 7. Autoengano. Exaustão, ilusão própria, orgulho, sedução. 8. Carga falsa. Compaixão falsa, responsabilidade falsa. 9. Ciúme. Desconfiança, egoísmo, inveja, suspeita. 10. Cobiça. Cleptomania, descontentamento, ganância, luxúria e roubo. 11. Competição. Argumento, debate, ego. 12. Confusão. Esquecimento, frustração, incoerência. 13. Controle. Domínio, feitiçaria, possessivismo. 14. Culpa. Condenação, embaraço, indignidade e vergonha. 15. Depressão. Acanhamento, derrotismo, desânimo, desesperança, desespero, insônia, morte e suicídio. 16. Discordância. Argumentação, briga, contenda, discórdia e luta. 17. Doença mental. Alucinações, esquizofrenia, insanidade, loucura, mania, paranoia, retardo e senilidade. 18. Dúvida, ceticismo, descrença. 19. Enfermidade. Pode incluir qualquer doença ou enfermidade. 20. Escravidão mental. Confusão, espíritos de feitiçaria, medo do homem, medo de mulher. 21. Espiritismo. Exu, guia, necromancia, sessão e etc. 22. Esquizofrenia. Veja no capítulo 21. 23. Fadiga, cansaço, exaustão, preguiça. 24. Fuga, evasão. Álcool, drogas, estoicismo, indiferença, passividade e sonolência. 25. Glutonaria. Autopiedade, autorrecompensa, frustração, nervosismo, perda de tempo, preguiça, rancor, voracidade. 26. Herança. Emocional, física, maldições e mental. 27. Hiperatividade. Força impulsiva, perturbação, pressa. 28. Idolatria mental. Ego, intelectualismo, orgulho, racionalização. 29. Impaciência. Agitação, crítica, frustração, intolerância, ressentimento. 30. Insegurança. Acanhamento, impropriedade, inaptidão, inferioridade, pena de si, solidão, timidez. 31. Indecisão. Concessão, confusão, esquecimento, indiferença e procrastinação. 32. Maldição. Blasfêmia, calúnia, crítica, depreciação, escárnio, gracejo, grosseiro, mexerico, xingação. 33. Medo de autoridade, mentira, decepção. 34. Medos. Fobia de todos os tipos e histeria. 35. Morte. 36. Nervosismo, agitação, dor de cabeça, excitação, inquietação, insônia, hábitos nervosos e tensão. 37. Ocultismo, adivinhação, amuleto, análise de letra, grafologia, astrologia, cartomancia, conjuração, encantamento,
escrita automática, feitiçaria, figa, hipnotismo, horóscopo, interpretação de sinais, invocação mágica, levitação, magia branca, magia negra, pêndulo, percepção extrasensorial, tábua de Ouija, quiromancia. 38. Opressão, desgosto, fardo, melancolia. 39. Orgulho, arrogância, ego, farisaísmo, importância, insolência, vaidade. 40. Paranoia, ciúme, confrontação, desconfiança, inveja, medos, perseguição, suspeita. 41. Passividade, covardia, desatenção, indiferença, letargia. 42. Perseguição, má-fé, medo de acusação, medo de censura, medo de condenação, medo de julgamento, sensibilidade. 43. Perfeição, crítica, ego, frustração, intolerância, ira, irritação, orgulho e vaidade. 44. Preocupação, ansiedade, apreensão, medo, pavor. 45. Rebelião, desobediência, insubmissão, obstinação, vontade própria. 46. Rejeição, autorrejeição, medo de ser rejeitado. 47. Religiões falsas, budismo, confucionismo, hinduísmo, islamismo, shintoísmo e taoísmo. 48. Religiosidade, erro doutrinário, formalismo, legalismo, medo de Deus, medo do inferno, medo da salvação perdida, obsessão doutrinária, ritualismo ou engano. 49. Represália, destruição, crueldade, mágoa, maldade, ódio e sadismo. 50. Seitas, Bahá'í, ciência cristã, meninos de Deus, mormonismo, Rosa Cruz, Seixonoye, teosofia, testemunha de Jeová, unitarianismo, sociedades e agências sociais que usam a Bíblia e Deus como base, mas deixam o sangue e a expiação de Jesus de lado. 51. Sensitivismo, cônscio de si, medo de desaprovação, medo de homem. 52. Sexo impuro, adultério, imaginação, cobiça fantasiosa, estupro, exibicionismo, frigidez, homossexualismo, incesto, lesbianismo, masturbação, prostituição. 53. Vício e compulsividade, álcool, cafeína, drogas, glutonaria, medicamentos, nicotina e tabaco. Amargura. No livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 15, há um alerta. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. A raiz de amargura é responsável por muitos problemas. A amargura guardada no coração durante muito tempo abrirá a porta à invasão dos demônios. Provavelmente, essa é a brecha mais aproveitada pelos espíritos imundos. Na maioria dos casos, a amargura é em relação a um membro da própria família. Os espíritos de amargura reivindicam os incidentes dolorosos. O que aconteceu anos atrás é tão vivo na lembrança como se fosse hoje. Assim, a pessoa não trata dos problemas atuais, mas sempre tem à sua frente o acúmulo de mágoas. O espírito de imperdoabilidade vivifica todos os detalhes das mágoas e, sem cessar, as relembra na mente da pessoa. Nem mesmo a mágoa mais trivial é esquecida e perdoada. Sempre que a atitude de amargura é encontrada, podemos esperar encontrar os demônios de amargura, rancor, ressentimento e ódio. Em alguns casos, a corrente de espíritos continua para incluir todos os outros espíritos daquele grupo. Rebelião. A rebelião é o espírito do anticristo, da desobediência e do desrespeito à autoridade. Deus estabeleceu a autoridade no lar, na igreja e no governo civil. Deus mesmo é nossa autoridade suprema. Asseverar a vontade própria acima de qualquer nível de autoridade na ordem divina de Deus é o mesmo que entreter os demônios de rebelião. Para conservar a libertação neste setor é necessário uma submissão completa a toda a autoridade constituída por Deus. Controle. Encontramos os espíritos de controle em casos como um dos pais demonstrando controle anormal sobre o seu filho grande, marido ou esposa dominando o outro, um pastor sendo ditador em vez de ser pastor, um membro de um grupo de oração controlando o grupo e outros membros do grupo. Os métodos de controlar podem incluir visões falsas, revelações, profecias e etc. Tal controle é igual à feitiçaria.
procurando controlar outra pessoa, levando-a a fazer aquilo que você quer dela, pelo uso dos poderes de espíritos maus, consciente ou inconscientemente. O ministro de libertação deve preparar-se para ministrar às vítimas dos espíritos de controle. Leva a pessoa dominada a renunciar todo controle demoníaco, declarando sua libertação da escravidão na base da liberdade em Cristo Jesus, e a recusar qualquer controle. A pessoa liberta deve aprender a exercer sua própria vontade e a tomar suas próprias decisões. Ela provavelmente precisará de libertação dos espíritos de insegurança, inferioridade e medo. Também os espíritos de condenação vão tentar convencê-la que ela está ferindo a outra pessoa com quem tem tido grande ligação. Talvez a vítima vá precisar de ajuda para distinguir entre sua pessoa e os demônios que estão nela. Ao conseguir isso, a vítima pode amar a pessoa, mas odiar os demônios que procuram controlá-la. Represália. Geralmente essa tribo vem da raiz de amargura. Esses espíritos instigam a retribuição de mal por mal. Manifestações interessantes têm sido observadas durante a libertação de crianças com esse tipo de espírito. Sentadas no colo de um dos pais, durante a libertação, temos-las visto beliscar, morder ou bater no pai. A disposição da criança se modifica no instante em que os demônios são expulsos. Adultos, em geral, respondem com palavrões ou atos de desrespeito. Rejeição. A porta para a entrada do demônio de rejeição é geralmente aberta durante a infância e até mesmo antes de nascer. Quando uma criança não é desejada, o feto está aberto para receber um demônio de rejeição. Estou a par do fato de que uma sugestão dessa é repugnante para muitas pessoas. Elas acham isso injusto, que tal coisa seja possível. Temos de nos lembrar que o diabo não é nada cavalheiro, mas, propriamente, ele é extremamente mau e não hesita em tomar vantagem por completo de qualquer situação que promoverá seus objetivos malditos. Satanás tem muito prazer em achar nosso calcanhar de Aquiles como seu alvo, aproveitando nossos momentos mais fracos para atacá-los. Quando é que a pessoa está sem defesa? Antes de nascer e durante a infância. Foi dito de João Batista antes que ele nascesse. Em Lucas 1,15, na parte B, será cheio do Espírito Santo já, desde o ventre materno. Uma vez que o Espírito Santo entrou em João Batista antes de ele nascer, não devemos duvidar da possibilidade da entrada de um espírito maligno numa pessoa antes do seu nascimento. Uma mãe solteira veio a mim para aconselhamento. Por causa das circunstâncias da concepção do neném, ela confessou que não tinha querido a criança e tinha pensado em fazer um aborto. Na época da sua consulta comigo, ela já estava no 8º mês de gestação. Vários demônios foram expulsos do feto, inclusive o espírito de rejeição. Quando esses espíritos foram confrontados, a mãe grávida sentiu dores agudas na área do ventre. Essas dores desapareceram completamente quando os demônios saíram pela boca da mãe. O ministro de libertação deverá perguntar a todos os que procuram sobre a possibilidade de terem rejeição. Isso é extremamente comum. A maioria das crianças adotivas estão com espírito de rejeição. As circunstâncias que envolvem a adoção da criança podem abrir uma brecha para a entrada dos espíritos de rejeição. Geralmente a rejeição se tornará um monstro de 3 cabeças. Além do espírito básico de rejeição, está também o espírito de auto-rejeição. A presença desses demônios é logo notada pela incapacidade da pessoa de aceitar amor ou oferecer amor aos outros. Porque foi rejeitada antes, a pessoa se torna medrosa no que se refere a relações de amizades pelas quais ela poderia ser ferida de novo. Ela tem medo de aceitar o amor dos outros e mantém-se à distância. O caminho está preparado para o medo de rejeição. A autorrejeição aparece para aumentar o tormento. Alguém que se sente rejeitado pelos outros concluirá que há alguma coisa errada nele e aquilo faz com que os outros o desprezem. Os pensamentos dele se voltam para ele mesmo e ele começa a detestar-se. Isso é autorrejeição. Indecisão. Esses são espíritos mentais e são bem comuns. Uma pessoa geralmente deve ser capaz de pensar os fatores envolvidos e tomar uma decisão, mas esses espíritos podem atormentá-la, até nas decisões mais simples. Toda decisão parece uma crise de grande tamanho. Quando é incapaz de tomar uma decisão, ela adia. A indecisão a leva ao adiamento. Quanto mais ela pondera, tanto mais confusa se torna. Em desespero ou frustração,
ela compromete sua decisão e abre mão do que poderia ser o melhor, ou foge da responsabilidade de tomar uma decisão esquecendo-a. Em alguns casos, o adiamento precede a indecisão e é o espírito-chefe. O sinal-chave da presença de um espírito de adiamento numa criança é quando ela repete várias vezes: "Espere um minuto, mãe." Ela pretende ser obediente, mas o espírito de esquecimento apaga aquilo da sua mente. Ao ser lembrada, ela dirá: "Oh, esqueci." Então a mãe aplica sua autoridade. Quando isso acontece repetidamente, a criança pode tornar-se teimosa e rebelde. Auto-engano. Seu é o que erra e o que faz errar. Jó 12, versículo 16, parte B. O Senhor nos deu esse versículo uma vez, enquanto estávamos ministrando. Por mais de 20 anos, o Senhor J havia se enganado crendo que estava prestes a receber uma grande revelação espiritual a respeito da Trindade. Ele cria que a revelação iria surpreender o mundo cristão. O Senhor J demonstrou para nós como ele pensava que a revelação viria. Com todo cuidado, ele dobrava uma folha de papel várias vezes e rasgava uns pedacinhos. Ao desdobrar cada pedacinho, podíamos ver um símbolo ou letra. Ele cria que um dia ele podia rasgar e interpretar símbolos inspirados pelo Espírito Santo, que se revelariam de uma vez para sempre o ministério da divindade. Autoilusão, autossedução e orgulho. Espíritos colegas. Convenceram-no de que ele, um ilustre desconhecido, se tornaria conhecido no mundo inteiro. Todo seu problema vinha de rejeição. Seu pai, um pastor, o havia rejeitado desde a infância. Numa tentativa de receber apoio e amor do seu pai, o Senhor J abriu-se aos espíritos de ilusão e o convenceram não somente de que ele seria famoso, mas também de que sua fama viria através de uma revelação toda especial e ganharia a admiração do seu pai. A renúncia da ilusão não foi fácil para o Senhor J. Ele tinha um grande medo de desapontar a Deus. Nesses casos de auto-engano, a pessoa tem de ser confrontada com o erro e a ilusão tem de ser renunciada. Quando alguém deixa de concordar com as mentiras dos demônios, ele pode conservar sua libertação. Perfeição. Há um lugar certo para a organização, a ordem ou uma obra bem feita. O demônio da perfeição faz destes atributos um cativeiro, por exemplo. Uma pessoa organiza seu dia, ela sabe tudo o que fará e ajusta tudo dentro do seu horário. Ela se prende a esse horário no qual não há lugar para variação. É um plano perfeito, ela está orgulhosa de ser capaz de planejar e agir tão bem. Então alguma coisa ou alguém interfere no plano. Ela fica irritada. Agora ela não pode cumprir seu horário. Não pode adaptar-se à interrupção. A frustração toma conta dela. A raiva sobe contra a pessoa ou a coisa que interferiu em seus planos. Assim, uma tribo de demônios toma conta dela. O conflito é tanto interior quanto exterior. Frequentemente, a rejeição está por trás da perfeição. O rejeitado esforça-se, a perfeição numa tentativa de ganhar respeito e aceitação. Em outros casos, a perfeição é uma compensação para a inferioridade. Fardo falso. O diabo tem grande prazer de derrubar os cristãos. O diabo, diferentemente do que Deus faz, porá sobre os filhos de Deus muito mais do que eles podem suportar. Jesus declarou que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. O fardo falso é pesadíssimo e geralmente é auto-assumido. Até um fardo piedoso pode vir de Satanás. Deus tem um tempo e uma maneira, tanto quanto um objetivo. Fluir com o Espírito tira toda a tensão. Muitos crentes precisam de libertação de falsos fardos, responsabilidades e compaixões, aqueles que não são de Deus. Erro religioso. Erro religioso é uma designação bem geral e abrange religiões falsas, cultos cristãos, práticas ocultas e doutrinas falsas. Envolvimento com qualquer dessas fontes de erro pode abrir a porta para os espíritos demoníacos. A associação ou contato não tem de ser extensivos. Qualquer cristão que foi envolvido com qualquer tipo de erro religioso deve renunciar a ele. Na maioria dos casos, a libertação é necessária para livrá-lo da opressão. Esses demônios de erro religioso têm sido a causa de confusão mental, escravidão mental, incompreensão, depressão, medos, dores no corpo, doenças, orgulho, resistência ao ensino, resistência à verdade bíblica e impedimentos espirituais, à oração, à leitura da Bíblia, a ouvir o sermão, aos dons do Espírito Santo e à fé. Glória a Deus. E chegamos ao final de mais um capítulo de livro maravilhoso.
Eu espero que você também esteja sendo edificado através da leitura desse livro. Deixa o seu like, compartilha. E nos encontramos no capítulo 21, que fala sobre a esquizofrenia.